Alô, alô, empreendedor do terceiro setor! Estamos iniciando mais uma temporada do Podcast do Impacto, uma iniciativa da Fomenta, onde conversamos com os empreendedores das ONGs sobre gestão, liderança, captação de recursos no terceiro setor. Eu sou Rodrigo Cavalcante, da Fomenta, e serei o anfitrião dessa conversa. Mas antes de começarmos o episódio e sabermos quem é o nosso convidado ou convidada, gostaria de fazer um convite para você, ouvinte do Podcast do Impacto. Estamos lançando conteúdos super legais e novos toda semana no Portal do Impacto. E para você não perder nenhum deles, é muito importante que você participe do nosso grupo no WhatsApp. Por isso, acesse www.portaldoimpacto.com e na barra superior do menu você vai encontrar um botão para fazer parte desse grupo exclusivo e não perder nenhuma das novidades. A minha convidada de hoje foi aluna da Rede Pública de Ensino, formou-se em jornalismo e teve a vida transformada ao fazer um intercâmbio de 18 meses para os Estados Unidos. A partir dessa oportunidade, ela desenvolveu habilidades com inglês, fez disciplinas de marketing e se conectou com pessoas de diversos países. Com o desejo de levar essa oportunidade para mais pessoas, fundou uma organização em 2018 que promove experiências internacionais e ensino de novos idiomas para jovens de baixa renda. Já impactaram mais de 100 pessoas em 4 anos e contam com uma rede de mais de 300 voluntários no Brasil e no exterior. Hoje eu converso com a Ariane Noronha, CEO e fundadora da organização Sou Bilingue. Ariane, seja muito bem-vinda ao Podcast do Impacto. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder falar um pouquinho aí da minha trajetória da Sou aí com vocês. Muito bom. E para a gente começar, sempre a primeira parte é a gente conhecer mais sobre a organização. Então, o momento, Ariane, de você fazer o pitch da Sou Bilingue. Conte mais para a gente o que é a organização e qual é o propósito dela. Bom, costumamos falar que a Sou Bilingue é uma ONG que abre as portas do mundo para jovens que vêm de periferias e de escolas públicas, né? A gente trabalha com a democratização do acesso internacional para pessoas que vêm de escolas públicas, ex-alunos da rede pública de ensino, por meio de imersão de inglês aqui dentro. O jovem que participa da Sou faz imersão de inglês, tem acolhimento emocional, se conecta com pessoas pelo mundo todo, com uma rede de mais de 300 voluntários hoje. E os jovens, né, eles participam de uma competição por bolsas de estudo para fora do Brasil. Então, os jovens mais comprometidos ao longo de 6 meses na Sou Bilingue, em todas as modalidades e atividades que a gente faz, são jovens que ganham bolsas de estudo para fora do Brasil. Então, a gente já mandou jovens aí para estudar em países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Inglaterra, Irlanda, África do Sul. E temos muitos jovens ainda para embarcar esse ano, todos eles, né, jovens de 18 a 26 anos, ex-alunos da rede pública de ensino. Que demais, Ariane. E de onde surgiu a ideia, né, de fazer essa imersão, intercâmbio para jovens? Conte um pouco mais. Tem muita relação, Rodrigo, com a minha própria história, né? Eu sou ex-aluna da rede pública de ensino, infelizmente não aprendi inglês enquanto fazia o meu ensino médio ali, né, na escola pública, e eu tive muito sonho, sempre tive muito sonho de falar um outro idioma e viver uma nova cultura, mas não tinha referências, né? Pessoas próximas a mim que haviam feito uma viagem internacional. Enfim, meu pai na época trabalhava como auxiliar de almoxarifado, minha mãe manicure, então assim, não tinha essa possibilidade, eu não tinha referências. Foi só com 22 anos, né, que minha amiga de infância, eu sou de Guararema, interior de São Paulo, hoje moro em Mogi das Cruzes, mas ela estava indo para um programa de babá, de au pair nos Estados Unidos, foi a primeira pessoa assim, que me mostrou um caminho possível, uma forma mais acessível, minha primeira referência, e foi aí, né, depois da minha faculdade, terminei o jornalismo, cursei jornalismo, concluí a faculdade e fui para os Estados Unidos, e aí eu descobri que o intercâmbio, ele está para além do aprendizado de inglês. O inglês é uma consequência, você vai aprender, mas a experiência internacional, ela traz um impacto gigantesco na vida de todo mundo que tem essa chance, né, de viver. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, menos de 5% da população fala inglês como segunda língua. A gente sabe aí das deficiências também do ensino de inglês aqui dentro do Brasil, né, sobretudo na rede pública de ensino. E a gente nasce para justamente empoderar, levar essas pessoas para o mundo, mostrar que o mundo é de todos, que não é só para quem é rico que pode fazer intercâmbio. Então a gente chega para democratizar esse acesso para essas pessoas. Nossa, muito interessante isso, né? Que você pode vivenciar isso e querer oportunizar para demais pessoas. E eu estava até lendo no site de vocês, né? Vocês comentam ali sobre o primeiro piloto que foi feito ali com um grupo de 11 jovens
Eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória, né? E achei muito legal vocês chamarem de piloto. Então, como foi esse processo de teste, de experimentação, até chegar no modelo e no tamanho e alcance que vocês têm hoje? Sim, na verdade, assim, na época a gente nem sabia o que era um piloto direito, assim, falar, vamos fazer um programa, isso aqui vai ser sucesso e tal. E a gente sabe, né, enquanto empreendedor social, essa trajetória, né, o quanto é desafiador todo o processo. Às vezes a gente também quer ser empreendedor, porque, vou ter mais tempo, vou, sei lá, conseguir ser dono do meu próprio horário, e às vezes a gente acaba trabalhando muito mais do que se a gente trabalhasse, né, num outro lugar. Então, assim, o começo do processo foi muito nessa crença de acreditar que daria muito certo, de que seria possível enviar outras pessoas para fora do Brasil, embora a gente não tivesse nem oportunidades ainda, né? Eu acho que, assim, uma coisa que eu costumo falar é que a gente precisa ser a primeira pessoa a acreditar na nossa própria ideia, na nossa ideia, no nosso projeto, porque se a gente não acreditar, a gente não vai conseguir convencer ninguém a acreditar. Então, eu era aquela pessoa assim, não, isso vai dar certo, vai acontecer, vamos conseguir embarcar, vamos conseguir fazer as pessoas falarem inglês. Então, foi esse processo, claro que não foi da forma linear, né, do jeito que a gente planeja, tem sempre esses imprevistos, percalços no meio do caminho, mas foi um piloto, assim, muito bacana. Como eu falei, a gente acreditou de coração que aquilo pudesse dar certo, e aos poucos outras pessoas foram abraçando, e a gente foi encontrando caminhos para também fazer com que a organização se tornasse autossustentável, que acho que é um desafio para muitas ONGs no Brasil, né? Uma jornada. Legal. A gente vai falar mais sobre isso, captação, que é sempre um tema que a gente gosta de trazer aqui. E eu queria tocar nesse ponto do empreendedorismo, que você falou de acreditar muito na ideia, né? É muito interessante que a gente fala, né, que eu falo para algumas pessoas que se a gente for analisar todos os riscos para empreender, seja uma organização social, seja um negócio de impacto, uma empresa, se a gente analisar tudo, às vezes a gente desiste, porque é tanto risco de dar errado que precisa ser muito corajoso, né? Eu acredito, empreender, largar sonhos, empregos ou tomar esses riscos e acreditar muito na ideia. E eu queria que você comentasse um pouco para mim como foi, né, esse processo para você de acreditar na ideia e como é que foram esses pontos baixos também, que eu imagino, pô, alguma coisa não funcionou, deu errado, né? Não é só alegria, né, que vive o empreendedor. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa reflexão hoje olhando para trás todo o empreendimento e onde a Soul chegou. Quando eu decidi, né, empreender, né, falei, eu quero ser empreendedora social, eu quero ter uma organização social e tudo mais, houveram alguns olhares, assim, porque eu sou formada em jornalismo, então eu meio que abandonei a minha carreira, né, enquanto jornalista, trabalhei como repórter por alguns anos e tudo mais, então foi um processo de transformação, de mudança, mas teve essa crença de que, não, isso vai dar certo, né, e no começo, assim, foi muito, muito desafiador em todos os sentidos, até porque, assim, embora eu tenha vivido essa experiência internacional, que me possibilitou, né, aprender o inglês, me conectar com outras pessoas, eu estava nesse processo de também desenvolvimento do idioma, ainda assim, quando a gente volta, né, tem esse desafio, então eu tinha que colocar a cara a tapa ali, porque eu era professora de inglês da turma na época, tive que aprender a dar aulas também de inglês, então foi todo um processo. E assim, se a gente olhar para trás, de fato, né, acho que qualquer organização social, se olhar para trás, é bom reconhecer todo o progresso que você teve nessa jornada, sabe? Se orgulhar mesmo da trajetória. Então, não foi fácil de forma alguma. Eu lembro que eu não tinha recurso financeiro praticamente, eu dava algumas aulas particulares, que era o que me mantinha, mas eu não estava mais na área de jornalismo. Meu marido que acabou segurando as pontas. A Sou Bilíngue, ela nasceu junto com meu filho, então meu filho ele tem 4 anos e a Sou Bilíngue ela tem quase 4 anos, a gente vai fazer 4 anos agora em abril. A ideia Sou Bilíngue nasceu em janeiro de 2018, meu filho nasceu em dezembro de 2017, então foi muito junto, assim, muita coisa aconteceu naquele momento, mas assim, eu acho, não sei se foi o filho, né, que também dá mais força para você pensar e falar, não, isso vai dar certo, pensar um futuro melhor também para o seu filho, né, ali, e por ver também essas situações de pessoas que não conseguem desenvolver o inglês e ter essa dificuldade. Então, assim, eu acho que o desafio principal do começo é fazer as pessoas acreditarem na sua ideia, que foi para a gente um grande desafio, até a gente conseguir também a primeira oportunidade internacional. Eu tive que sair, assim, eu sou de Mogi das Cruzes hoje, moro em Mogi, eu ia para São Paulo toda semana, 3, 4 vezes na semana, para fazer reunião, que hoje a gente aprendeu a fazer online, que antes naquela época, né, Sim, 3 sim. anos atrás, não era assim.
E Igual agora, né? Você aí de Mogi, aqui em Campinas, estamos batendo esse papo aqui, gravando online. exatamente, hoje a gente tem, né, essa mentalidade de que dá para fazer online, mas eu ia para o São Paulo demais, assim, para uma reunião, duas reuniões e muitos nãos, mas assim, conforme os nãos iam chegando, eles me preparavam para eu ter o sim no futuro, porque eu sabia, né, olha, dessa vez não funcionou dessa forma, eu vou tentar de outra, eu vou, também, fora que eu era muito, ficava muito nervosa, assim, para fazer proposta, para falar da Soul, não tinha tido essa experiência, então nessa jornada, nessa caminhada, né, nesses quase 4 anos, esse processo ele foi ensinando muita gente aqui, sobretudo a mim, assim, nessa jornada de ganhar confiança mesmo. Acho que as pessoas devem valorizar o começo do processo numa organização social e ganhar essa confiança mesmo para você crescer e se desenvolver. E os nãos vão existir, porém, né, conforme você pratica, quanto mais você pratica e você fala da sua organização, da sua empresa, você vai ganhando experiência para impactar, para conseguir chegar no coração de outras pessoas também, sabe? Então, acho que esse foi um desafio. Que legal, Ariane. E muito legal que você fala das ideias, né? Porque a gente precisa angariar voluntários, parceiros, pessoas que apoiam, empresas para patrocinar, apoiar com recursos, né? Então, dificilmente a gente vai conseguir levar uma organização com o tamanho do impacto que se deseja sozinho, né? Carregando tudo nas costas. Então, é muito legal isso que você traz de receber esses nãos, mas saber encarar isso como aprendizado de o que eu posso melhorar, né? E Total. olhando hoje, né, para a Soul, você estava comentando que são 300 pessoas aí envolvidas, voluntários ao redor do mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho como vocês se organizam hoje, né? Como é que é a estrutura da Soul Bilíngue, então, como é que vocês dividem áreas, pessoas, e como é que faz para gerenciar essa quantidade de pessoas, de voluntários. Eu acho que várias organizações aqui têm um grupo de voluntários legais, e vocês estão numa dimensão grande já quando a gente pensa nesse contingente. Queria que você também trouxesse como é que é feito hoje essa gestão para a gente. Bom, esse processo de gerenciamento, na verdade, começamos com pouquíssimos voluntários lá da minha época do intercâmbio, né? A maior parte desses voluntários são pessoas que têm o inglês como segunda língua, proficientes no idioma. Muitos deles estão fora do Brasil e foram até, inclusive, as minhas primeiras conexões no exterior, quando eu era au pair, quando eu era babá, que foram meus primeiros contatos que eu mantive, e essas pessoas foram as primeiras a embarcar na Soul Bilíngue, né? Então, esse processo assim foi realmente algo, a gente foi crescendo aos poucos. No começo eram poucos voluntários, então a gente tinha uma pessoa, né? Na verdade, eu que praticamente fazia tudo, junto com outros voluntários também, porque a gente não ganhava nada para fazer a Soul Bilíngue, a gente estava tentando encontrar formas de se sustentar financeiramente. E aí, conforme isso foi crescendo, a gente foi sentindo essa necessidade de puxar outras pessoas. E acho que uma coisa muito importante, até para que a gente hoje, né, consiga manter os voluntários, a gente está muito alinhado com eles com relação ao nosso propósito, às nossas atividades aqui dentro. Então, ser sempre muito transparente, eu acho que isso aproxima essas pessoas da causa, né? E eu acho que o fato também da Soul Bilíngue ser uma organização social voltada para a questão do inglês, isso acaba aproximando as pessoas que têm também essa familiaridade com a língua, essa identificação de dificuldade ou essa batalha para conseguir viver uma experiência internacional. Então, essas pessoas acabam se identificando também com a nossa trajetória. Acho que outras organizações sociais provavelmente também devam ter outros voluntários que se identifiquem com a causa, né, de acordo com o que viveu. Então, assim, uma coisa interessante também para a gente gerenciar todo esse time. Hoje a gente tem coordenadores em cada uma das áreas de voluntariado. A gente está com 3 áreas de voluntariado, 3 frentes. A primeira é o mentor de inglês voluntário, né, que são pessoas que têm a proficiência no inglês, mas não são necessariamente professores de inglês. O segundo são os professores de inglês, efetivamente, então os English Teachers, que é outra frente, né, que são pessoas que dão as aulas mesmo, então têm uma certificação. E o terceiro são psicólogos ou estudantes do último ano de psicologia, porque os jovens na Soul também têm um acolhimento emocional. Então, cada uma dessas áreas tem um coordenador para gerenciar todo esse time. E essas pessoas elas eram voluntárias na Soul Bilíngue. Então, elas começaram como voluntárias, entenderam a proposta, o propósito do programa, de fato, né? Estão muito dentro de tudo que está acontecendo desde o começo. E aí, essa pessoa, efetivamente, depois, né, trouxemos para a parte de coordenação e a gente fez essas divisões. Esse lance de gerenciamento também foi, assim, a gente foi aprendendo com, a gente costuma falar, trocar,
trocar a máquina com o carro em movimento, trocar a roda com o carro em movimento, algo assim, né? Que a gente acho que tem essa frase mais ou menos nesse sentido. E foi justamente isso que aconteceu. A gente foi entendendo as necessidades do voluntário, de como que a gente conseguiria fazer com que ele ficasse mesmo no programa de alguma forma e se sentisse integrado. A gente entendeu também que o processo seletivo para o jovem entrar na SOU tinha que ser algo sério mesmo, sabe? Ter um processo mesmo para a gente realmente entender quem tem o interesse de fato de desenvolver o idioma aqui dentro. E a gente trazendo os melhores perfis dos jovens, né? Os jovens que realmente querem estar, estão dispostos a aprender, alinhar com o match que a gente vai fazer com o mentor, por exemplo, que é uma rede muito grande. Então, assim, não sei se consegui responder muito bem a pergunta, mas é essa coisa de alinhar mesmo as expectativas de todos e estar muito transparente em tudo que você faz aqui dentro, você sempre informar as pessoas do que está acontecendo, sempre também entender que o voluntário ele é uma pessoa primordial para o programa, né, para qualquer organização social, ele tem que entender que ele é importante para que tudo funcione, tudo aconteça, ele se sentir realmente pertencente, mesmo sendo um voluntário, uma pessoa que não é remunerada, mas ele tem uma importância muito grande, sabe? Então, trazer essa consciência para esse voluntário, trazer a questão, por exemplo, da carga horária de dedicação. Hoje, um voluntário na SOU, ele tem a consciência de que ele tem que trazer, ele tem que estar conosco 4 horas no mês, né? Que é a dedicação que ele faz, que são as horas que ele cumpre com os nossos jovens e as reuniões de time. Então, assim, está muito alinhado com o voluntário com relação a isso, saber se ele vai ter como, né, se comprometer com essa carga horária, porque ele é importante para a organização social. Eu acho que as organizações, elas têm de exigir também do profissional do voluntariado, né, do voluntário, esse tipo de comprometimento. Não é porque ele é voluntário que ele pode fazer as horas que ele quer, quantos minutos ele quiser. Não, aqui é uma organização séria, e as pessoas entendem essa questão e se comprometem de acordo com o seu tempo mesmo, né? Interessante isso da seriedade, né? Acho que tem uma coisa que a gente comenta nos programas que a gente conduz, que não é porque bateu uma pessoa na porta que quer ser voluntária que a gente vai aceitar, porque também precisa estar alinhado com o propósito, com o compromisso, e esse processo de gestão de voluntariado é muito importante, que é um ativo muito importante dentro do terceiro setor. E eu queria saber, de bastidores, né, se já tiveram que desligar voluntário que não estava comprometido, ou fez alguma atitude que não estava condizente, por exemplo, com os valores da organização? Já passaram por algumas situações assim? Olha, eu acho que no começo, sobretudo, sim, quando a gente está começando uma organização, nesses primeiros 2 anos aí, talvez, tivemos, né, esse processo, e quando a pessoa não está alinhada com o nosso propósito, a gente tem de fazer esse desligamento da mesma forma que o aluno, se ele não tiver alinhado, né, com os valores, né, agir com desrespeito, ou qualquer coisa do tipo, a gente também vai tomar essa postura aqui de desligar um aluno da SOU Bilíngue também. A gente teve uma situação no passado, com uma voluntária especificamente, e assim, isso ensinou muito a gente também a se profissionalizar cada vez mais. Hoje a gente tem contratos que a gente assina, que os voluntários assinam contratos conosco, então, termo de responsabilidade mesmo. Então, foi, inclusive, esse fato que nos possibilitou refletir sobre como a gente pode fortalecer ainda mais e trazer mais seriedade para o programa. Então, inclusive, é importante as organizações terem situações desconfortáveis, porque é desconfortável você falar não para um voluntário que está ali, ou, enfim, escrever um e-mail, assim, sabe? Desligando uma pessoa, não é fácil, acho que seja voluntário, seja algum colaborador, mas é um processo de aprendizado, acho que vale como aprendizado mesmo, e você também entender o que você vai fazer com aquilo após, como é que vai ser isso após essa experiência, você tirar algum aprendizado disso tudo. Então, a gente tirou aprendizados, e um dos aprendizados foi essa coisa do contrato, por exemplo, da gente apresentar isso com clareza, dele ter que assistir algumas explicações da SOU, preencher um formulário ou preencher um quiz para ver se entendeu todas as regras do programa, para então ele ser admitido para o programa. Então, é uma dica também que a gente dá e que isso funciona para ver se realmente a pessoa entendeu e se ela leu todo o edital, por exemplo. O edital não, mas o termo, né, de contrato com o voluntário e tudo mais. Então, foi um erro que aconteceu, foi algo que aconteceu no passado, mas que gerou um aprendizado muito grande aqui dentro. E quando você olha hoje, você contando, é como se fosse um processo seletivo mesmo, né? De entender a cultura, ver se a pessoa compreendeu, aceitar aquele termo ali, que até é um ponto muito de atenção para as organizações, né? Que às vezes acabam não assinando um termo de voluntariado, que coloca em risco a própria organização
possível processo trabalhista, né? Já presenciamos alguns casos assim, e isso pode trazer uma dívida, alguma questão muito grave para a organização. Então, foi legal você trazer isso, né? Como isso foi estruturando. E é isso, né? Esses momentos, situações difíceis e complicadas que passamos, vai nos gerando também esse aprendizado para melhorarmos os processos. Com E aí, falando certeza. um pouco sobre esses erros, né, Ariane, sobre essas dificuldades, uma pergunta que eu gosto muito de fazer aqui é sobre erro na captação de recursos. Você tem algum que você lembra, assim, alguma história legal, algum parceiro, alguma tentativa que deu errado, que tinha uma expectativa alta? Eu queria que você compartilhasse com a gente. Agora você me falando, né? Eu lembrei, na verdade, da primeira reunião que eu fiz com um potencial parceiro, né? Porque hoje a gente tem parcerias com escolas internacionais que concedem bolsas de estudo para os nossos jovens. E eu lembro, assim, da primeira reunião, isso me veio agora à cabeça, a primeira reunião que eu fiz com um potencial parceiro de eu elevar, por exemplo, o tom de voz, de ficar nervosa mesmo. Então, essa situação eu lembro que me trouxe aprendizado mais uma vez, e eu pude depois aprender com isso e tentar controlar esse tipo de questão. E foi algo lá no passado que gerou muito aprendizado para a gente. Eu acho que dentre os outros aprendizados, né, hoje a nossa principal fonte de captação, a gente está buscando outras formas de captar recursos, por exemplo, mas tem o lance do jovem na Soblink, que ele é desafiado em vários aspectos, né, no inglês, nas atividades, ele ganha pontos de acordo com o desempenho, e ele tem participação em 2 desafios de engajamento hoje. E isso, né, é muito importante também. Acho que a gente errou lá no passado, né, no lance de números de desafios que a gente trazia com relação à captação. Então, às vezes, sobrecarregava muito jovem na Soblingüe, e hoje a gente entendeu as melhores estratégias. Acho que algo muito importante também nessa jornada é saber ouvir o beneficiário também. Então, a gente tem, cada vez, assim, para a gente melhorar a Soul, para a Soul, né, a Soul precisa melhorar muito ainda, a gente tem consciência disso, mas para a gente conseguir ter, para a gente ter conseguido alcançar esse resultado de hoje, né, de todo mundo estar na mesma página, aparentemente, foi preciso ouvir muito, assim, ter essa coisa da escuta da pessoa que é beneficiária, né, que se beneficia da organização social, e isso foi um processo. A gente foi ouvindo os jovens, as demandas dos jovens, as necessidades dos jovens, porque às vezes o que a gente imagina que é bom para uma pessoa não é 100% bom para ela tem uma outra forma, uma outra visão. Então, a gente aprendeu muito com esse processo também, Rodrigo. Acho que do começo para cá, acho que esse foi um dos maiores aprendizados também na Soul. E a gente acabou ouvindo a galera e mudando algumas questões no programa. Nossa, incrível. Gostei muito dessa parte de você falar de ouvir o beneficiário, né? Acho que no dia a dia algumas organizações acabam esquecendo de fazer isso, né? De ouvir quem é o principal ali, o protagonista ali dessa transformação. E me explica um pouco mais, Ariane, fiquei curioso, como é que vocês então financiam, né, todo esse processo? Você comentou dos intercâmbios, dos mentores, vocês têm uma estrutura, né, para fazer toda essa organização acontecer. Então, você comentou também dos desafios que os jovens têm. Me explica mais como que acontece essa sustentabilidade de vocês para que o modelo de operação de atividades exista. Bom, desde o começo, né, do programa da SOA, a gente tinha que encontrar formas de saber também qual seria o aluno que mereceria, no caso. Acho que todos merecem, mas assim, como que se a gente tem 2 bolsas de estudo, como que a gente vai distribuir isso para 10 pessoas, sendo que são só 2? Como que vai ser essa seletiva, né? Então, assim, desde o primeiro momento na SOA, o primeiro semestre do piloto lá dos 11 alunos que a gente comentou, os alunos eles tiveram que, além das atividades de inglês, engajar. Inicialmente era muito mais para captação de passaportes para eles. Então a gente precisa conseguir passaporte para vocês e a gente vai dividir vocês em grupo, e o grupo que mais conseguir trazer recurso vai ser o grupo que vai ganhar pontos por isso. Sei lá, eu não lembro muito como a gente dividir isso tudo, né? E a gente fez esse tipo de experimento e deu certo porque era o sonho deles, o intercâmbio. E aí eles começaram a buscar esse recurso porque sabiam, né, da importância desse recurso para conseguir a bolsa de intercâmbio. Na época era para Austrália e Nova Zelândia. E aí isso começou a dar certo. A gente viu o engajamento desses jovens nesse processo de captar recursos, né, que hoje é revertido para a organização social, que é diretamente, que na verdade isso impacta diretamente os jovens da Soblingüe, né? Não tem como a gente fazer o programa sem os recursos, sem as captações. Então, os desafios de engajamento que a gente faz com jovens, né, são 2 por semestre, então 4 no ano, são os desafios em que eles convidam pessoas para apoiar a nossa causa
doando financeiramente. Então, vamos supor que um desafio ele valha 20 pontos no ranking. Então, o aluno ele vai ter que trazer 20 contribuições de R$ 10 para que ele consiga atingir uma pontuação no ranking, digamos assim, e ficar mais próximo da bolsa de estudos, dentre outras atividades. Não é só a questão da campanha, né? E aí a gente, assim, veste a camisa junto com o jovem hoje. O jovem tem material e recursos para conseguir fazer com que as pessoas conheçam a organização social e apoiem e doem, porque a gente quer poder expandir a Sou Bilíngue, a gente quer poder atender cada vez mais jovens, e essas pessoas acabam entrando na roda com a gente, assim, todo mundo acaba caminhando por uma mesma direção. Então, os jovens, eles são desafiados nesse sentido, e isso é um formato que dá muito certo aqui na Sou, porque hoje é uma das principais fontes de receita da Sou, a gente está buscando outras formas de captação. O jovem na Sou também, ele não paga para fazer parte do programa, né? A partir do momento que ele é aprovado para fazer a Sou Bilíngue, ele não paga por isso, porém tem uma taxa social também de inscrição que ele aplica para poder. Porque isso a gente também decidiu colocar lá no começo, porque a gente via que muitos jovens vinham fazer se inscrever para fazer a Sou Bilíngue e na hora da entrevista não aparecia. Então a gente começou a ter essa taxa social, principalmente para barrar esse tipo de situação, porque às vezes a gente se dispunha para conversar com essa galera e essa galera não aparecia. Então a gente sabe que quem realmente fizer o pagamento da taxa social e preencher o formulário de inscrição são as pessoas que vão vir para a organização social de fato, né? E além, assim, de outras, a gente está buscando editais, a gente sempre recorre a esse tipo de coisa, a gente tem projetos também de expansão, de oportunidades diversas para jovens que a gente está criando para também ter outras formas de captar recursos, mas hoje trazer as pessoas, os beneficiários, para se engajar na causa, pensando que o prêmio Master são as bolsas de estudo, além de outras premiações que hoje a gente concede para pessoas que realmente se comprometem, mesmo que elas não atinjam a pontuação, né, final dentre os bolsistas, trazer os beneficiários para se engajar na causa foi uma estratégia que a gente adotou e que tem dado certo. Já fico imaginando aqui quem está nos ouvindo ou nos assistindo, uma ótima aplicação de gamificação, né? Muito legal isso, falou desse sistema de pontos que as organizações podem aplicar, né, nos processos, nas atividades que eles têm, como uma forma de gerar esse incentivo e esse engajamento dos atendidos, né? Muito legal, muito legal. E aí, Ariane, queria saber, né? Você comentou um pouquinho que tem outros planos, né? Qual o seu grande sonho para a Sou Bilíngue, assim? Onde você imagina vocês chegando? Olha, sinceramente, eu imagino a Soul tendo sedes de escolas em outros países, sabe, recebendo os jovens da Soul, os jovens daqui, nessas outras regiões, levando cada vez mais pessoas para o mundo, e a gente poder, o meu sonho maior também é poder, enquanto organização social, né, estar presente em todos os territórios, todos os estados brasileiros, que hoje a gente atende jovens da região Sudeste e Nordeste de forma remota, né, no online, e a gente tem muito sonho de poder juntar essa galera toda, de fazer eventos, juntar essas pessoas para que elas possam se conhecer e levar essas pessoas para o mundo, fazer com que a Sou Bilíngue gere cada vez mais histórias de inspiração, né, e consiga inspirar outras gerações, outros jovens também, que às vezes enxergam o intercâmbio como algo só para pessoas ricas, o que de fato hoje é elitizado, a gente sabe, mas a gente está aqui para justamente quebrar essa barreira e mostrar que o intercâmbio é para todo mundo, que falar inglês é direito de todos, que viajar para outro país é direito de todos. Então a gente chega para democratizar e o nosso sonho é estar em todo o Brasil e ter Sou Bilíngue em outros países e fazer com que todo mundo nos conheça e abrace essa causa com a gente, porque é só assim que a gente vai conseguir transformar mesmo o cenário no Brasil. A educação é o que vai salvar a gente, né? O que vai transformar destinos, histórias, o lance também né, das organizações como um todo, mas na Sou Bilíngue a gente trabalha muito essa coisa de trazer para as pessoas essa potência, mostrar para elas que elas têm essa potência, que às vezes falta oportunidade, mas elas têm oportunidade aqui dentro de se desenvolver, de crescer, de evoluir. Então, tornar pessoas cientes da sua capacidade para que elas possam transformar e ser referência para outras pessoas no bairro, na cidade, no estado, que é isso que a gente tem tentado alcançar e tem dado muito certo, assim, com as histórias que a gente tem trazido às pessoas que estão indo viajar e tem transformado a sua trajetória por causa do intercâmbio da viagem, tem mudado de trabalho, tem feito o próprio negócio, tem se mostrado capaz de se comunicar em outro idioma, começou a dar aula de inglês, então
a gente vê o quanto o intercâmbio movimenta e mobiliza essa galera, sabe? Não sei quem tá aqui acompanhando a gente, mas você me tocou aí com esse pitch aí, com esse sonho aí. Nossa, incrível, incrível. Ariane, chegando aqui quase no final já da nossa conversa, último momento aqui, eu queria ouvir de você. Você tem indicações de livro, vídeo, alguma coisa aí para outros empreendedores sociais que estão nos acompanhando? Olha, estava pensando, refletindo sobre algumas obras que eu gosto bastante, né? Atualmente, eu estou lendo um livro da Sabrina Fernandes, chamado Se Quiser Mudar o Mundo, né? E ela fala muito dessas questões da desigualdade, para a gente também entender onde a gente está pisando, e um dos ensinamentos também que ela disse que é sobre resolver problema, que para a gente resolver um problema, a gente precisa confrontar esse problema, então entender de fato a raiz de tudo, né? Para que a gente possa resolver alguma coisa. Então, esse é um livro que eu tenho lido que eu acho muito interessante, sobretudo porque traz uma questão política também, para você entender um pouquinho mais sobre esse ponto. Tem um livro que eu gosto muito, que inclusive está aqui também. Posso falar dois, então? Tem mais um aqui. Tá liberado. Pode falar. E Se Fosse Diferente, que é um livro sobre desenvolvimento de criatividade, que é do Luciano Braga e do Gabriel Gomes, que também li recentemente. Inclusive, o Luciano está no nosso time de conselheiros agora. E é um livro que eu gosto muito, que eu gostei muito, que me trouxe vários olhares, assim, despertou formas de desenvolver a criatividade mesmo, para a gente poder inovar e poder gerar impacto, um impacto maior, né, na vida das pessoas. Então, são essas duas obras. E um vídeo, eu gosto daquele vídeo do Simon Sinek, né, sobre Golden Circle, Círculo Dourado, que eu acho que todo empreendedor social, as pessoas deveriam assistir, né, do lance de começar pelo porquê. Ao invés de você falar o que você faz na sua organização social, mas por que você faz aquilo, né? Por quê? E isso foi algo... É um vídeo que eu gosto bastante, que eu sempre recomendo para as pessoas, que foi uma indicação de um mentor para a gente na época, trouxe essa ideia, me mostrou, me apresentou, e eu falei, nossa, que demais, isso é sensacional. Inclusive o John Macedo me apresentou esse vídeo. Legal, Ariane, acho que ótimas dicas aí para quem está nos acompanhando. Quem gostou, quem quer acompanhar o trabalho da Sobilíngue, a gente vai deixar aqui os dados também nas redes sociais, se acessarem o link, o site. Quem quiser apoiar a organização, mandar mensagem lá, esse trabalho super legal que eles têm feito. E, Ariane, gostaria muito de agradecer aqui sua participação. Acho que essa conversa foi incrível. Você trouxe várias ideias, vários aprendizados aí para quem está nos acompanhando, mostrando que não é fácil, né, ser empreendedora social, mas que é possível transformar realidades. Então, agradeço demais a sua presença aqui, esse papo com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, um prazer imenso. E é isso aí, gente. Acompanha a gente aí, pessoal da Fomenta, Sobilíngue. Vamos nessa, o mundo é para todo mundo. Muito bom. Então, continue acompanhando a gente pelo Portal do Impacto, www.portaldoimpacto.com. Todas as referências que falamos aqui estarão na descrição aqui do vídeo ou do podcast, então você pode acessar lá e procurar esses livros, indicações de vídeos que a Ariane trouxe para a gente hoje. Até o próximo episódio, eu aguardo você no próximo podcast do Impacto.